Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Até aí por enquanto. Bom, o que estava acontecendo ali era que Jesus estava pregando a multidão e já fazia algum tempo que Jesus estava andando ali com os discípulos. E chegou um momento que Jesus falou: Ó, vocês vão aqui de barco, vão, enquanto eu vou ali orar. O que eu quero que vocês entendam, primeiramente, é que muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco. Mas eu quero lhe dizer que Deus, ele nunca vai te abandonar. Porque Jesus, fisicamente, não estava ali presente. Fisicamente. Mas eu tenho certeza que em oração ele estava colocando o nome de cada discípulo. Assim como Jesus do céu intercede por você. Porque ele te ama. Porque você é um filho e um pai cuida dos seus filhos. Bom, estando ali, eles eram pescadores e já tinham experiência com o mar. Só que chegou um momento em que o vento era ao contrário. As ondas já eram muito grandes. Momento em que eles pensaram: a gente vai morrer. A gente vai morrer. E quem sabe você está pensando hoje: eu vou morrer. Eu não vou conseguir passar por tudo isso. Como que eu vou poder passar por isso? Como? É além da minha força. E você acaba parando de caminhar. Porque você se depara com uma muralha, se depara com as ondas contrárias. Por quê? Porque tudo na sua vida está contrário. Porque tudo e todos dizem que você não vai conseguir. Meu irmão, eu quero te dizer, a situação pode estar contrária na sua vida, pode estar tudo indicando para que você morra, para que seus sonhos pereçam, para que seus sonhos morram. Mas eu digo, não temas, pois Jesus está contigo. E naquele lugar, os discípulos estavam com medo. É natural o ser humano ter medo. É natural, é do ser humano. Mas nós não devemos deixar esse medo tomar conta de nós. Porque esse medo ele vem para tirar a nossa fé, em primeiro lugar. Porque sem fé, o medo toma um lugar. E quando o medo toma lugar, você para de acreditar nos seus sonhos. Você para de caminhar. Porque você acha o quê? Que é impossível. Porque você para de andar por fé e começa a andar por vista. E o que é a fé? Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é firme fundamento das coisas que se esperam? É você ter certeza que Jesus está contigo. Certeza que o que ele diz em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem, é verdade. É não se importar com a situação, é não se importar com o que o mundo apresenta. Porque, meu querido, se você for parar para pensar, quem ali iria socorrer os discípulos? Quem poderia socorrer eles? Eles estavam no meio do mar, à noite. Você entendeu? No meio do mar, à noite. Quem ali poderia chegar? Era impossível uma pessoa chegar até ali. Era impossível. Muitas vezes você está pensando assim: como que alguém pode me ajudar? Como que eu vou poder sair daqui? Mas, meu querido, o impossível
Deus faz na sua vida. Porque eu te digo, Jesus está caminhando em tua direção. Jesus está caminhando e Ele vem com o teu livramento. Ele vem com a tua salvação, com o teu milagre. Jesus, Ele não se esqueceu de você. Jesus está orando, Ele está intercedendo. Ele diz que os meus anjos acampam do lado dos meus para os proteger. E há anjos do Senhor te protegendo. Deus, Ele não dá situação que você não possa aguentar. Eu te digo, fique firme, seja forte, porque Deus vai te socorrer. E naquele momento, Jesus estava vindo na direção daquele barco. Jesus estava vindo e os discípulos começaram a gritar, é um fantasma? É um fantasma? Porque eles estavam com medo. Porque no momento do medo, você consegue só enxergar fantasmas, coisas que aparentemente é para sua destruição. Mas era Jesus. Eu te digo, não é fantasma. É livramento de Deus para sua vida. O vento pode estar contrário, porque muitas vezes você pode estar pensando como Jesus está vindo na minha direção, se o mar está contrário, se nada nem ninguém está ao meu favor, como que Jesus pode estar vindo em minha direção? Não é Jesus. Você pode estar pensando, não é Jesus. Não vem de Deus. Isso daqui, não, Deus me abandonou, porque Deus, Ele não tá comigo, porque se Deus estivesse comigo, isso não ia, não, você acha, essas coisas aí não é de Deus, não, meu querido, Deus está provando a tua fé. Muitas vezes você está pensando, Deus não é comigo, Deus não está comigo, mas eu digo, Ele está com você. Ah, mas David, está acontecendo isso, aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Irmão, para de se preocupar. Tá acontecendo isso? Tá. O mar tá contrário? Tá. Tá tempestade? Tá. O barco tá quase submergindo? Tá. Tá quase morrendo? Tá. Mas você não morreu. Mas você ainda tá vivo. Você ainda está de pé. Você ainda vai receber o livramento do Senhor. Porque Ele está caminhando em sua direção. Não importa se o mar tá bravo. Não importa se as ondas são contrárias na tua vida. Porque Jesus é contigo. Amém? Indo mais adiante no versículo. Jesus tem de bom ânimo. Jesus disse, tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. E Jesus diz para você hoje, tem de bom ânimo. Como Ele diz, Deus é engraçado, porque se você procurar essa palavra tem de bom ânimo, ela se repete por muitas vezes na Bíblia. Porque muitas vezes o povo estava abatido, porque muitas vezes o povo estava passando por dificuldades, estava passando por coisas que aos olhos humanos traria morte. Todas elas Deus disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu sou contigo. E muitas vezes as pessoas vêm com você com palavras que você vai morrer, você não vai conseguir, Deus não vai te ajudar, esquece, desiste. Mas eu te digo, tem de bom ânimo, porque eu venho com a palavra de fé. Você está passando por isso? Pois é, houve pessoas neste evangelho que ficaram presas, pessoas que não tinham o que comer, que enfrentaram desertos, que enfrentaram gigantes. E venceram. E o que faz você pensar que a tua vitória não vai chegar? Porque em Hebreus 11, o Senhor diz, todos estes, Abraão, Moisés, todos estes alcançaram testemunho pela fé. Mas para você, eu tenho coisas superiores. Deus tem coisas superiores preparadas para a sua vida. Isto é, eu tenho coisas superiores. Não desista. Tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo, porque não é fantasma, porque não é amaldiçoamento, não, é livramento, é salvação, é vida e vida em abundância. É Jesus Cristo que está na tua direção. Não temas as ondas, não temas nada, não temas aos homens, porque Deus está
contigo. E nesse momento, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O engraçado é que, imagine ser Pedro nessa hora. Pedro, ele olhava Jesus andando sobre as águas e diz: Se és tu, manda ir contigo. Mas muitas vezes Pedro ele não estava esperando venha. Estava esperando, você não vai conseguir porque eu sou Jesus Cristo. Entendeu? Eu sou Jesus, você não. Jesus veio ao mundo para mostrar para nós que a gente poderia fazer. Porque ele diz, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que as que eu já fiz. Isso é, você pode sim andar sobre as águas. E para andar sobre as águas, você precisa do quê? De fé. Para andar sobre as águas, você precisa de fé. E a fé não se questiona. Porque ordem não se questiona, ela se obedece. Fé se crê. Se Deus está falando anda, anda. E ponto final. Mas Senhor, como que eu vou? É contra a lei da gravidade. É contra a lei da física. Não dá. Não dá. Deus te fala, vai dar. Vai dar. Porque eu sou o Deus do impossível. Porque eu posso fazer. Porque tudo é possível àquele que crê. Amém? E o que aconteceu naquele momento? Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, porque quando Jesus disse venha, ele foi. Você entende isso? E muitas vezes Jesus está dizendo venha, e você está parado, você está com medo. Pedro foi, andou sobre as águas. Ele andou. Eu te digo, ande sobre as águas. Ande por esse mar de problemas. Eu não sei que mar tem te afligido. Eu não sei qual o tamanho da sua tempestade. Mas eu sei que nesta noite, nesta tarde, hoje, Deus fala para você: anda sobre as águas. Marcha. Vai à frente. Porque você vai conseguir. E quando Pedro andou sobre as águas, você tem que entender que ele teve fé. Ele teve fé porque tem gente que fala assim: Jesus, eu vou andar sobre as águas, mas calma aí. Deixa eu preparar aqui, deixa eu colocar, né, uma touquinha. Vai que eu afundo. Pedro aí não pensou duas vezes, ele já foi andando. E ali não estavam só Pedro. Não estavam só Pedro naquele barco, mas ele foi o único que teve ousadia, porque a fé traz ousadia. Porque muitas vezes você tá só assim, Deus, me ajuda, me tira daqui. Mas eu te digo, muitas vezes, você está enfrentando um mar agitado, você já está passando por tudo aquilo. Mas agora você tem que andar sobre as águas. Agora você tem que desafiar ainda mais o impossível. Você precisa crer, como Pedro. Porque Pedro, ele foi o único. Ele teve ousadia, porque a fé traz ousadia. Então tenha ousadia em seus sonhos. Seja ousado, persevere, tenha coragem e ande sobre as águas. Amém? Andar sobre as águas não se resume apenas como eu posso dizer, em ir lá e andar. Não é só simplesmente andar sobre as águas. Só ir já desafia, mas andar sobre as águas é ir além. É ir além do que ser apenas servo, do que apenas ficar sentado. É ir atrás do seu milagre. Então eu te digo, vá atrás do seu milagre. Amém? E após isso, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, repito, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro, ele foi. Ele teve coragem.
Mas chegou no momento que o vento bateu. E muitas vezes você começou a andar sobre as águas. Muitas vezes você já está caminhando contra tudo e todos. Contra a vista. Contra os fatos. Mas o vento está batendo. Porque ele estava andando e o mar não estava calmo. O mar ainda estava agitado. E ele começou a sentir as ondas. Ele começou a ver. E sabe por que Pedro afundou? Porque ele tirou o foco do Senhor Jesus. Eu te digo, não perca o foco. Não perca, o seu foco é Cristo. E Cristo, em Cristo você tudo pode. Porque maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Porque agindo Deus, quem te impedirá? Porque Cristo está contigo e Ele vai te dar vitória. Mas muitas vezes você tira os olhos de Cristo e vai olhar para a ocasião. Pedro olhou aquele mar, ele viu e disse, não é possível eu estar fazendo isso. E você está dizendo, não é possível, sendo que você já começou. Eu te digo, caminhe. Mesmo que você esteja afundando, caminhe. Agora você imaginar, mas e aí, Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou. O povo naquele barco podia até dizer, você afundou. Você não conseguiu. Porque resumindo, o ser humano é falho. A gente não é invencível. Por isso que o Senhor diz que tu diminuas para que cresças. Porque quando Cristo está dentro de você, Ele vai te ajudar. Quando você dá total arbítrio, quando você se humilha e diz, Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Aquele povo podia estar dizendo, você afundou. Mas ele dizia assim, eu fui o único que teve coragem para andar sobre as águas. Mas eu andei. Pedro viveu o sobrenatural. E você está vivendo o sobrenatural. Não duvides, creia. E ainda que você afunde. Pedro, olha que interessante. Pedro clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu te disse, por que você duvidas? Por que duvidas que Deus pode te dar o livramento? Por que você duvida que Deus pode te dar esse casamento? Por que você duvida que Deus pode te dar esta alegria, esta paz, de te fazer andar sobre as águas, de ver sua família salva? Porque tem muita gente que hoje eles querem dizer apenas em bens materiais. Mas eu te digo, Deus tem coisas superiores para você. Não é só aquele carro, não é só aquela casa, não é só aquele casamento, mas é um relacionamento que dure. É uma família salva. É toda sorte de bênçãos celestiais. É ter intimidade. É ter intimidade com o Senhor. Amém? E Jesus estendeu a mão. Eu te digo, você está pensando, como que eu vou clamar ao Senhor nessa situação? Eu fui incrédulo. Eu parei de crer. Como Jesus pode estender a mão e me ajudar? Eu te digo, Deus vai te ajudar. Em um momento de fé, agora, abra tua boca e diga, Senhor, socorre-me. Socorre porque com minhas forças eu não vou conseguir. Porque com minhas forças já não dá mais. Perdoa-me, porque eu fui incrédulo. Porque eu não criei. Porque eu parei de caminhar, porque eu estava focado em Ti e tirei meu foco e fui para o mundo. Senhor, Ele não rejeita o coração quebrantado. E o Senhor vai pegar na sua mão e vai te dar livramento. Amém? Deus vai te dar livramento, porque Jesus estendeu-lhe a mão. Jesus estendeu-lhe a mão e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu te digo, por que duvidaste? Ainda assim eu estou contigo. Ainda assim eu te pego no colo e te levo. Porque depois disso, subiram para o barco e acalmou o vento. Eu te digo, porque após isso, quando você chama a ajuda do Senhor, Ele vai te pegar no colo, Ele vai te socorrer, você vai chegar até um milagre e você vai alcançar. E aquele mar, aquilo que te aflige, vai se acalmar. Vai ter que parar, porque quando o Senhor diz, tem que haver. E o Senhor diz, vai se acalmar essa tempestade, amém? Irmãos, que
sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa andar sobre as águas. E não duvides, creia, porque Deus é contigo. Amém. Esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Ande sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém. Reflita só um momento.